Capítulo 253. O Cerco do Diabo Mascarado. O líder de meia-idade de Bloodedge sorriu. Embora ele soubesse que as coisas não eram tão otimistas, ele foi capaz de determinar que o rei de Chambord não era alguém que era capaz de conter as emoções. Esse fato diminuiu a ameaça do rei em sua mente. No entanto, ele não sabia que Granello, o homem de barba ruiva que era conhecido por avaliar as pessoas, fez um julgamento completamente oposto. O otimismo encheu o salão. Então, como todos no Bloodedge estavam extremamente confiantes. Como um meteoro que caiu do céu, um barulho estrondoso soou com um forte terremoto. Parecia que era o dia do juízo final. O que acabou de acontecer? O líder da Bloodedge se levantou e saiu do corredor com outros membros. Todos olhavam para a direção do ruído como uma expressão sombria. Fluxos de fogo apareceram nos olhos de todos. O fogo brilhava como um fogo de artifício na noite. No entanto, nenhum deles foi capaz de apreciar a beleza do fogo. A chama implacável estava devorando as propriedades e estruturas de Bloodedge. Aqui vem a punição. O massacre está prestes a acontecer. Depois desta noite, o Bloodedge não existirá mais. O rugido forte como um trovão ressoou na área, e quase estourou os tímpanos da orelha de todos. Quem é você? Como se atreve a vir aqui? Caia fora. Enquanto estava lotado pelos membros, o líder de meia-idade estava realmente zangado. Chamas de raiva dançaram em seus olhos quando uma energia guerreira azul clara irrompeu de seu corpo. Ele acenou com as mãos, e a energia guerreira gelada apagou e suprimiu o fogo ardente. Seu temperamento fez com que todos se sentissem como se ele fosse realmente o chefe aqui. Você caía fora. Uma sombra precipitou-se em direção à multidão tão rápido quanto um raio e pousou em uma estátua de pedra de um guerreiro que tinha mais de 20 metros de altura. Havia uma energia mística sob os pés dessa pessoa. Havia fogo abaixo dele. Ele deixou uma trilha de fogo no ar enquanto viajava. Quando ele ficou em cima da estátua de pedra branca, o fogo começou a queimar. Logo, toda a estátua foi iluminada como se fosse o deus do fogo. O homem que estava na estátua, por outro lado, vestia um manto de mago e sua capa vermelha tremulava ao vento. Sob o manto, havia uma misteriosa armadura de metal, e ele também tinha uma enorme varinha de batalha nas mãos. Tinha mais de 180 centímetros de comprimento. Parecia que ele estava se fundindo ao fogo e se tornando um com ele. O que foi surpreendente foi que nada em seu corpo estava queimando, apesar do fato de que ele estava de pé sobre as chamas viciosas. Seus longos cabelos negros também tremulavam ao vento, e seus cabelos se misturavam com a escuridão e o faziam parecer um demônio que saiu do inferno profundo. O mais aterrorizante era que havia uma máscara preta no rosto desse homem. A máscara foi feita com habilidade, pois parecia ser um ser vivo. Encaixou-se tão bem no rosto desse homem que traçou todos os detalhes. No entanto, na testa da máscara, havia um chifre negro e grosso que apontava para o céu. Sua ponta pontiaguda refletia uma luz aterrorizante. Quem é você? Depois de sentir a enorme onda mágica e espírito assassino tenso saindo deste homem desconhecido, o líder da Bloodedge apareceu sério sem precedentes. Estava claro que este era um adversário aterrorizante, um oponente que não sai a menos que um deles seja morto. Vosh! 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 O que lhe respondeu foram mais de uma dúzia de bolas de fogo com mais de 20 centímetros de diâmetro. Nenhum canto. Nenhuma onda de energia mágica. Quando o homem acenou com a mão, essas bolas de fogo surgiram do nada e atingiram os membros da Bloodedge que estavam nas escadas. Você morra! O líder da Bloodedge ficou enfurecido. A energia guerreira gelada e azul se iluminou ainda mais enquanto ele acenava com as mãos. Fluxos de energia fria se encontraram com as bolas de fogo no ar. Bam! Bam! Os ruídos de colisão de fogo e gelo foram tão altos quanto o trovão. As bolas de fogo eram de um feitiço estranho mas aterrorizante.
Até mesmo um pouquinho de fogo ou faísca inflamaria imediatamente os prédios e as estruturas em que aterrissava. Como se tudo estivesse cheio de óleo, a sede da Blood Edge estava cheia de fogo em apenas alguns segundos. Todo o salão foi transformado em um inferno enquanto os mercenários da Blood Edge choramingavam e tentavam apagar os incêndios. Esse era o poder de um mago. Durante uma batalha 1v1, os magos seriam pressionados por guerreiros do mesmo nível. No entanto, o controle de multidões e os danos dos magos eram muito superiores em comparação aos guerreiros. Esta foi a razão pela qual Fei escolheu usar o modo feiticeiro no começo. O diabo com a máscara em pé sobre a estátua iluminada era Fei, que mudou para o modo feiticeiro. Ele usou a habilidade chama para acender em todos os lugares em que pisou, então usou a habilidade bola de fogo para transformar o salão principal da Blood Edge em um mar flamejante. Foi a noite escura e assassina. O momento perfeito para limpar os males que haviam sido cometidos por esses pecadores usando as chamas puras. Esta era a única maneira que colocaria os inocentes chambordianos e outras pessoas fracas que foram mortas por esses mercenários para descansar. Apague o fogo primeiro, eu vou cuidar dele. O líder da Blood Edge imediatamente tomou a decisão. Ele ordenou que as pessoas ao redor dele apagassem o fogo enquanto ele corria em direção a Fei como um meteoro que desenhava uma longa cauda azul no ar. Como um animal aterrorizante que rugia quando abria a boca, ele atacou Fei com toda a sua força. Beijo do gelo, morra. O líder da Blood Edge não hesitou e usou sua técnica mais forte. Ele sabia que tinha que matar esse misterioso mago assim que pudesse. Caso contrário, o grupo mercenário sofreria danos irrecuperáveis. Até mesmo um idiota saberia que estava pedindo a morte se alguém permitisse que um mago de 6 estrelas conjurasse feitiços livremente no campo de batalha. E? Que é aquele? Porque há um mago de fogo terrível sob o comando do rei de Chambord que eu não sabia. No pico de uma torre alta na sede de Blood Edge, uma jovem figura que estava observando a briga de repente franziu a testa. Havia uma tonelada de surpresas em seus olhos afiados e calculistas. Rei de Chambord, quantos outros segredos você tem? Não, eu tenho que convencer os anciãos da família a recrutar essa pessoa. Vale a pena, não importa quanto precisemos pagar. E, finalmente, matando e queimando, o rei de Chambord tem um bom plano. Envie alguém para investigar a origem deste mago. Em uma enorme torre alta ao norte da sede da Blood Edge, um jovem murmurou enquanto estava cercado por mais de uma dúzia de guardas. Deus da Guerra de Zenith também observava cuidadosamente essa batalha de longe. Arshavin foi capaz de secretamente exercer sua energia na sede da Blood Edge e rastrear a área. Ele não sentia a existência do rei de Chambord, então ele só podia se concentrar no mago que estava usando a máscara demoníaca. Numerosos palpites apareceram em sua cabeça, mas ele só pôde concluir que o temperamento desse mago era realmente diferente do rei de Chambord. Em Azeroth, todo poderoso guerreiro e mago tinha sua sensação distinta. Essa sensação era realmente difícil de mudar. Portanto, Arshavin tinha certeza de que o mago com a máscara e a capa vermelha não era o rei de Chambord. Se ele não é o rei de Chambord, então ele deve ser o mestre mago sob o comando do rei de Chambord. Tanasha está muito clara sobre o talento do rei de Chambord. Porque ela não me contou nada sobre esse mago terrível. Deus da Guerra de Zenith ficou realmente perplexo. A sensação estranha em sua cabeça estava ficando cada vez mais forte. Essa sensação desde quando um mago como esse apareceu no Zenith? Essa sensação é realmente desconhecida. O que? Cara velho, você não sabe quem é esse? Tem certeza de que ele não é seu misterioso discípulo? Não, que tipo de mágica é essa? Porque senti uma sensação estranha, antiga e mística disso. Até parece como se fosse das ruínas míticas. Ele poderia ser um assassino de Spartax. De jeito nenhum, estamos realmente familiarizados com os caras antigos de Spartax. Pelo que sei, nunca houve um mago como este em Spartax. Ele poderia ser um novo talento de outros reinos remotos.
O tempo é a maior força do mundo. Desde que o rei de Chambord veio aos olhos do público, eu sinto que nós, os velhos, estamos enferrujando. Seja como for, os dois príncipes e outras superpotências chegaram a um acordo. Esta noite é a noite de sangue. Nós não precisamos aparecer. Ondas mágicas e energias contendo consciência foram disparadas das 8 mais altas torres mágicas localizadas em São Petersburgo. Estes eram tão sutis que as pessoas comuns não conseguiam detectá-los. No topo da cidade santa, os magos de maior prestígio de Zenith rapidamente se comunicaram e depois se aquietaram.